Vamos ser honestos, o exército da Rússia é péssimo. Todos nos disseram que era o segundo mais poderoso do mundo, uma superpotência global, uma força a ser temida. E então, a Ucrânia aconteceu. De repente, a poderosa máquina de guerra russa pareceu uma relíquia enferrujada da Guerra Fria. A verdade é que era tudo fumaça e espelhos, os tanques se desmontando, a estratégia presa nos anos 70, a liderança corrupta e sem noção. E as tropas famintas se rendendo ao pior. Isso não é apenas uma falha, é um constrangimento militar completo, uma humilhação para Putin, e está se desenrolando em tempo real. Hoje estamos revelando a verdade por trás do mito militar da Rússia e apresentando as evidências. Lembra das manchetes que dominaram as notícias em fevereiro de 2022? O mundo assistiu horrorizado enquanto as forças russas invadiam a Ucrânia no que deveria ser uma operação militar especial relâmpago. De acordo com os cálculos de Putin, que foram até apoiados por alguns analistas ocidentais no primeiro dia, Kiev cairia em dias. Generais russos supostamente embalaram uniformes de parada, esperando marchar vitoriosamente por Kiev em até 72 horas. Como sabemos, isso nunca aconteceu. Embora a Rússia tenha invadido a Ucrânia e chegado até as periferias da capital ucraniana, a invasão inicial estagnou espetacularmente. As forças russas, apesar da enorme superioridade numérica, vacilaram e perderam qualquer ímpeto inicial. A análise do Instituto para o Estudo da Guerra mostra que a campanha inicial da Rússia falhou em seu objetivo principal de realizar operações para tomar grandes cidades ucranianas e forçar uma mudança de governo. Esses relatórios de abril de 2022 sugeriram que o Kremlin precisou recuar nos objetivos da invasão após poucas semanas de combate. Por que esse suposto exército de classe mundial tropeçou tão gravemente? Na prática, a estratégia militar inicial da invasão estava fadada ao fracasso desde o início. Veja, a invasão terrestre de Kiev e a subsequente em Donbass foi o pano de fundo para uma tentativa de golpe de todo o governo ucraniano. A primeira batalha crucial da guerra ocorreu no aeroporto de Kiev, não nas frentes entre a capital ucraniana e Moscou. Na manhã da invasão, um pequeno grupo de cerca de 200 especialistas em forças de elite deveriam ter sido entregues por avião diretamente no aeroporto de Hostomel, um dos maiores da Ucrânia, a apenas milhas do centro da capital. O objetivo era capturar o aeroporto usando apenas infantaria inserida por via aérea, com apoio de 20 a 34 helicópteros de transporte e combate. A operação buscava criar uma ponte aérea a menos de 10 quilômetros de Kiev, sendo rápida, ousada e perigosamente próxima ao centro da capital ucraniana. A próxima fase do plano incluiria um grande transporte de tropas de Moscou ou São Petersburgo, com relatos indicando até 5.000 soldados sendo preparados para o deslocamento. Essas tropas teriam acesso direto a Kiev pelo aeroporto ocupado, que antes pousava confortavelmente. Aviões gigantes invadiram o prédio da capital, assumindo o governo para facilitar a vitória de Putin. Porém, a tomada inicial do aeroporto foi um desastre. O exército ucraniano, informado sobre movimentos hostis russos, estacionou veículos na pista, impedindo o pouso da primeira onda de tropas da Rússia. Os helicópteros pousaram a centenas de metros do aeroporto, forçadamente. Enquanto sofriam ataques de mísseis IGLA e uma arma antiaérea Zu-23, tiveram as primeiras baixas com pelo menos 4 helicópteros abatidos durante a aproximação. A batalha entre as forças russas e ucranianas foi de ida e volta, o que surpreendeu, dado que os russos eram supostamente forças especiais, enquanto os ucranianos eram recrutas. No entanto, as tropas russas ocuparam o aeroporto, mas apenas por algumas horas após o previsto. Enquanto isso, o exército russo enfrentava seus próprios atrasos. A infantaria mecanizada, que começou na Bielorrússia, foi retida pelas defesas ucranianas e só chegaria ao aeroporto no dia seguinte. O transporte aéreo da Rússia, que traria reforço de 5.000 homens para as tropas iniciais, foi chamado de volta por falta de local para pouso. A infantaria mecanizada ucraniana bombardeou o aeroporto para inutilizá-lo completamente para as forças russas que chegavam. O prelúdio da invasão foi um indicador do que viria. No entanto, os problemas que o inviabilizaram estão presentes em todo o exército, os quais analisaremos detalhadamente.
A falta generalizada de equipamentos no exército vai contra o ethos do país de ter um dos exércitos mais preparados do mundo. Nos primeiros dias da invasão, um comboio russo de 35 milhas ficou parado fora de Kiev. Problemas de combustível e suprimentos foram um fator importante, mas não o único motivo. A resistência, principalmente por meio de drones e emboscadas, foi fundamental para deter o comboio. A paralisação era parte de uma força mecanizada maior, com o objetivo de capturar o aeroporto e liderar o avanço rumo à capital. Mesmo assim, essa força, que representa um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo, foi abandonada na estrada. Para piorar a situação, notícias independentes e postagens virais nas redes sociais logo mostraram soldados russos saqueando supermercados ucranianos em busca de comida. Algumas tropas da linha de frente estavam recebendo rações militares vencidas desde 2015. Segundo a OTAN, a Rússia subestimou muito os requisitos logísticos para seu ambicioso ataque em 3 frentes. As cadeias de suprimentos entraram em colapso rapidamente ao entrar em contato com a realidade. Na linguagem militar, isso não é apenas uma falha tática, é uma quebra fundamental do planejamento militar básico. O Royal United Services Institute sugeriu que o escopo da invasão excedeu muito a capacidade de distribuição do exército. As ordens reais para invadir a Ucrânia, junto com ordens para fornecer suprimentos e equipamentos para as forças envolvidas. A primeira onda da invasão veio apenas 24 horas antes do início da invasão, Pegos. Os altos escalões do exército russo, desprevenidos, fizeram o possível, deixando a maior parte do trabalho para os oficiais juniores. Além disso, esses oficiais não foram treinados para lidar com esses problemas inicialmente, o que também requer discussão. Você pode estar pensando que problemas de suprimento são comuns na guerra. Mas, e quanto ao equipamento que eles conseguiram implantar? Estimava-se que a Rússia possuía alguns dos maiores arsenais de tanques, artilharia e veículos de apoio à infantaria do mundo. Os desfiles militares em Moscou, ao longo dos anos, demonstraram os grandes avanços do complexo militar-industrial russo. No entanto, constata-se que muito do tão propagado programa de modernização da Rússia era mais aparência do que conteúdo. O grupo de inteligência Oryx, que registra perdas de equipamentos com fotos, nos traz números interessantes. A Rússia perdeu mais de 1.000 tanques no primeiro ano de guerra. No final do segundo ano, esse número chegou a 2.800. Isso supera a quantidade total de tanques ativos nos exércitos britânico, francês e alemão juntos naquele período. Após o terceiro ano, uma estimativa mais recente coloca a contagem em impressionantes 3.800 tanques. Esses são apenas tanques. Entre 2022 e 2025, a Rússia perdeu mais de 12.000 veículos de combate blindados no total. Até agora, os principais tanques de batalha usados pela Rússia foram os T-90 e T-80, versões modernizadas de projetos soviéticos. E muito mais capazes do que a Ucrânia tinha no início da invasão, como o T-84 e o T-64 modernizado. Mas as forças ucranianas destruíram, danificaram ou capturaram centenas desses tanques modernos. Os tanques modernos ainda apresentavam algumas das fraquezas cruciais dos projetos soviéticos, que buscavam reduzir complexidade, manutenção e necessidades de mão de obra. Um exemplo vital foi o sistema de carregamento automático. Isso permitia que os tanques disparassem mais rápido, sem precisar de um tripulante dedicado para recarregar o armamento principal. Porém, o armazenamento de munição no tanque não era blindado. Isso permitiria às tropas ucranianas mirar diretamente no armazenamento com minas ou drones, o que poderia dizimar o tanque inteiro. Porém, revelou-se posteriormente que certos tanques possuíam blocos de armadura reativa com borracha ou papelão no lugar de explosivos. Isso sugere que a produção dos tanques está muito abaixo das metas estabelecidas, e que a corrupção desenfreada e o subfinanciamento levaram a Rússia a enviar equipamentos defeituosos ou desatualizados para a linha de frente. Os problemas com o equipamento foram ainda mais destacados por relatórios de início de 2023 da Rússia, implantando peças de museu da era soviética T-60 e 2 e até mesmo T-55 mais antigas. Filmagens e análises sugeriram que esses tanques eram obsoletos na guerra moderna de tanque para tanque, sendo mais adequados para funções defensivas estáticas do que para assaltos na linha de frente. Em menos de um ano, os estrategistas russos mudaram os objetivos de invadir e capturar toda a Ucrânia.
para formar uma linha defensiva com tanques antigos e impedir a recaptura de Donbass pelo exército ucraniano. Mas há mais. O T-90, ou sua versão mais avançada, o T-90M, não deveriam ser o ápice da engenharia de tanques russa. Essa honra, se podemos chamar assim, pertence ao T-14 Armata. Porém, o programa T-14 foi afligido por problemas. Quando o tanque foi projetado e exibido em 2014, as Forças Armadas Russas anunciaram que iriam adquirir 2.300 desses tanques até 2020. Isso lhe daria 2 anos para treinar suas tropas com os novos tanques e elaborar estratégias específicas para o veículo modernizado. Contudo, a estimativa seguiu caindo. Em 2021, o número estimado de tanques era de somente 100 até 2025. Esse número foi 40 após 2023. Relatórios de 2023 mostraram imagens do que pareciam ser alguns T-14 na Ucrânia. Porém, mesmo esses veículos aparentavam ter sido removidos da linha de frente poucas semanas depois. As alegações de que os tanques iam para a Ucrânia foram refutadas. Em vez disso, enviaram T-90S, que eram mais econômicos. É mais provável que a Rússia tenha retirado os tanques da linha de frente. Para evitar a vergonha de perder os equipamentos de última geração para tanques obsoletos da era soviética, peças ultrapassadas doadas pela OTAN e drones comerciais adaptados. E a Força Aérea Russa não se saiu muito melhor, apesar de ter uma das maiores frotas de aeronaves de combate do mundo. Na teoria, a Rússia falhou em estabelecer superioridade aérea sobre a Ucrânia. Por quê? Relatórios da inteligência da OTAN indicam que muitos pilotos russos recebem apenas 50 a 100 horas de treinamento por ano, comparado ao mínimo de 180 horas da OTAN. Eles não sabem operar eficazmente em um espaço aéreo disputado. Além disso, a Força Aérea foi projetada para ser diretamente apoiada e orientada pelas forças terrestres da Rússia. Os pilotos russos receberiam alvos dos operadores terrestres nas linhas de frente ou das defesas estáticas na Rússia. Em caso de uma guerra defensiva, o cenário mais provável, segundo a doutrina militar russa. Com falhas generalizadas de equipamentos e logística, os aviões russos não tinham nada relevante para fazer. Com falta de treinamento e equipamentos sistema de posicionamento global inadequados, como aviões amarrando dispositivos sistema de posicionamento global comerciais ao cockpit. As aeronaves foram relegadas a enviar bombas planadoras de longo alcance, que apresentavam seus próprios problemas e falhas. A falta de progresso militar industrial pode ser explicada pelas tensões na economia, o efeito desproporcional da indústria de energia russa na produção doméstica e corrupção. A Rússia não possui capacidade industrial para produzir em massa sistemas avançados. As sanções ocidentais limitaram muito o acesso da Rússia a microeletrônicos essenciais e outros componentes de alta tecnologia. Fabricantes russos de armas estão usando componentes semicondutores de eletrônicos domésticos, como geladeiras e lava-louças, para produzir sistemas militares, segundo relatórios. Mesmo antes da invasão, a economia da Rússia estava repleta de problemas, com as exportações de gás e petróleo representando até 50% da receita do país. A indústria de energia cresceu em detrimento de outras, com a mão de obra disponível despencando para compensar os salários e vagas crescentes do setor. Ao mesmo tempo, as baixas exorbitantes que a Rússia enfrentou, perdendo cerca de 783 mil soldados. Entre 2022 e 2025, mais de 170 mil mortos e centenas de milhares permanentemente incapacitados. A imigração de quase 900 mil pessoas levou o país a uma escassez de mão de obra sem precedentes. Embora nem todos os feridos tenham ficado incapacitados, a pura escala de mortes, deficiências e fuga de cérebros contribuiu para o aumento do desemprego e a redução da força de trabalho. Isso ameaça minar a resiliência econômica e militar de longo prazo da Rússia. Apesar da crescente crise, funcionários do governo russo têm repetidamente divulgado dados contraditórios sobre lacunas na força de trabalho e tendências demográficas, indicando uma aparente tentativa de ocultar a seriedade do problema e manter a narrativa de guerra do Kremlin. A fraqueza militar da Rússia ultrapassa as falhas tecnológicas e de equipamentos por falta de indústria. Algumas táticas usadas pelo exército são consideradas insanas. Analistas militares documentaram unidades russas realizando assaltos frontais em terreno aberto contra posições ucranianas preparadas. Uma estratégia chamada ataques de onda humana. As baixas resultantes impressionam.
Em certos setores, batalhões russos inteiros sofreram quase 100% de baixas. Isso levou a uma grave desmoralização e escassez de efetivo no exército, agravando derrotas futuras. Ainda mais chocante tem sido a falha da Rússia em coordenar efetivamente operações combinadas, integrando infantaria, blindados, artilharia e apoio aéreo. Isso é uma habilidade fundamental de operações militares que exércitos profissionais deveriam ter dominado há décadas. O que vemos são tanques russos operando sem apoio de infantaria, sendo presas fáceis para as equipes anti-tanque ucranianas. Observamos a infantaria russa avançando sem reconhecimento adequado ou apoio de fogo, e a artilharia russa, seu suposto maior ativo, inicialmente realizando bombardeios indiscriminados em vez de ataques precisos. Porém, com o passar do tempo, essa estratégia evoluiu. Segundo analistas militares britânicos, a Rússia está adotando uma abordagem de precisão em massa, utilizando mais munições guiadas de precisão para fogo de contrabateria. O que todos esses têm em comum é a falta de treinamento e a corrupção dos oficiais. Os generais russos tiveram que ficar perigosamente perto das linhas de frente, pois suas tropas não conseguem operar efetivamente sem supervisão direta. Isso revela a carência de iniciativa e treinamento dos oficiais juniores não comissionados. O Centro de Análises Navais forneceu um relatório abrangente sobre o treinamento das Forças Armadas russas, apontando diversos problemas, todo o caminho de volta em 2009, que não foram corrigidos até o momento da invasão. Um problema antigo no exército é a separação entre soldados contratados e recrutados. A situação é agravada pela falta de padronização no treinamento das unidades russas, que realizam treinamentos internos sem padrões ou requisitos de relatórios nacionais. O Centro de Análises Navais sugeriu que alguns oficiais foram demitidos antes da guerra na Ucrânia por exagerarem seus sucessos. Contudo, a invasão indica que não houve progresso nesse quesito. O Centro de Análises Navais atribuiu a maior parte do problema à infraestrutura militar rígida, doutrina e regimes de treinamento da Rússia. Os oficiais são treinados para obedecer ordens superiores, e o treinamento de combate usa missões e objetivos predefinidos, em vez de respostas dinâmicas. A verticalidade do comando russo gerou um exército incapaz de se adaptar às condições de batalha em rápida mudança. As forças ucranianas demonstram agilidade e decisão descentralizada, enquanto as unidades russas frequentemente aguardam ordens superiores, criando atrasos fatais no campo de batalha moderno e acelerado. Sem supervisão direta dos oficiais, os soldados russos quebraram a hierarquia. Quando emboscados, a maioria dos recrutas simplesmente se rendeu. As táticas de onda humana citadas causaram perdas impressionantes. Soldados capturados afirmaram que foram forçados a avançar ou teriam sido baleados por seus próprios comandantes. O ápice da má gestão e falta de treinamento ocorreu em agosto. Em 2024, a Ucrânia montou uma contra-invasão em Kursk, onde ondas de recrutas russos se renderam aos ucranianos que chegavam. Citando falta de treinamento, preparação ou até mesmo ordens reais dos oficiais superiores. Em segundo lugar, as falhas nos sistemas seguros de comunicação da Rússia foram tão graves que oficiais de alta patente usaram telefones não seguros, ficando vulneráveis à inteligência ucraniana e a ataques de precisão. Esses mesmos oficiais passaram anos tentando contornar as regras e regulamentos militares. O orçamento militar russo pré-guerra, no papel, era de 60 a 70 bilhões, bem inferior aos gastos totais dos membros da OTAN. Todo o dinheiro foi parar nos bolsos de oficiais e generais corruptos. E, se os relatórios recentes indicarem algo, a situação permanece inalterada. A Transparência Internacional classifica a Rússia entre os países mais corruptos do mundo. A corrupção permeia todos os níveis militares. Oficiais de aquisição aceitam subornos para aprovar equipamentos de baixa qualidade, enquanto comandantes vendem combustível e suprimentos ilegalmente, e empreiteiros entregam sistemas de armas defeituosos em vez de funcionais. Investigações de veículos de mídia independentes revelaram exemplos chocantes: soldados fantasmas inexistentes cujos salários iam para os comandantes. Projetos de construção militar que só existiam no papel e contratos de manutenção para veículos quebrados há anos. A corrupção sistemática minou as capacidades militares da Rússia internamente. Você não pode construir uma força de combate eficaz quando todos na cadeia de comando estão tirando do topo.
Com o aumento das baixas na Ucrânia, o exército russo enfrentava grave escassez de mão de obra. A solução deles? O Grupo Wagner, liderado pelo falecido Yevgeny Prigozhin, começou a recrutar diretamente das prisões russas, oferecendo perdões por 6 meses de serviço. Esses condenados, muitos por crimes violentos, receberam treinamento mínimo antes de serem enviados para as linhas de frente. Relatórios indicam que alguns receberam apenas 1 semana de preparação antes do envio para combate. Os resultados foram catastróficos, com os comandantes de Wagner usando esses recrutas prisioneiros como soldados descartáveis nos mesmos ataques de ondas humanas para expor as posições ucranianas. Até mesmo os poucos padrões previamente acentuados pela Centro de Análises Navais parecem ter caído. A mobilização parcial de setembro de 2022 enviou homens inexperientes para a Ucrânia com menos de 1 mês de treinamento e equipamentos obsoletos. O relatório declara que recrutas com experiência prévia no exército provavelmente não receberiam treinamento de reciclagem. Compare isso com os padrões da OTAN, onde o treinamento básico de infantaria leva meses, seguido por treinamento especializado de unidade. A disparidade na preparação é gritante e reflete um desrespeito pelo valor da vida dos soldados russos. A Rússia, em desespero, enviou mais de 10.000 soldados norte-coreanos para lutar ao lado das forças russas em Kursk. Além disso, a Rússia recrutou mercenários da Síria, Líbia e República Centro-Africana para reforçar suas forças. Isso não é o comportamento de uma potência militar, mas a jogada desesperada de um país incapaz de alcançar seus objetivos com suas próprias forças. O envio de tropas norte-coreanas é muito revelador. A Coreia do Norte, um dos países mais pobres e isolados do mundo, não é conhecida por sua excelência militar ou treinamento avançado. O fato de a Rússia recorrer a tais aliados diz muito sobre o estado de seu próprio poderio militar. Para agravar, essas tropas norte-coreanas foram retiradas apenas 3 meses depois, após relatos de mais de 3.000 baixas. Apesar de Pyongyang ter enviado reforços, o estrago já havia sido causado. As tentativas da Rússia de reforçar suas linhas de frente com reforços estrangeiros fracassaram de forma espetacular. Mas vamos analisar o quadro geral. Quais eram os objetivos estratégicos da Rússia na Ucrânia? Os objetivos principais eram prevenir a expansão da OTAN, demonstrar o poder russo e garantir um estado tampão amigável na fronteira ocidental. Ao contrário, Finlândia e Rússia entraram na OTAN, aumentando muito a fronteira da aliança com a Rússia, cuja reputação militar foi arruinada, revelando fraquezas que encorajam rivais em vez de intimidá-los. E a Ucrânia está mais alinhada com o Ocidente do que nunca, com bilhões em ajuda militar, transformando-a em um formidável baluarte anti-russo. O Kremlin teve que mudar repetidamente o marco da invasão. Como mencionado, a invasão deveria durar apenas alguns dias. Em abril de 2022, a nova estratégia passou a ser capturar a Ucrânia através de Donbas. Após quase 3 anos, o Instituto para o Estudo da Guerra relatou que as forças russas falharam em quebrar a Ucrânia, apesar de gastar enormes recursos militares, humanos e econômicos em múltiplas ofensivas. O Instituto sugeriu que a Rússia utilizou praticamente todos os aspectos de seu exército, não apenas equipamentos avançados e forças especiais. Ainda assim, foi incapaz de causar um impacto significativo, com a maioria das linhas de frente movendo-se pouco durante todo 2024. O consenso é evidente: o desempenho militar russo ficou abaixo das avaliações pré-guerra mais pessimistas. Considerando esses problemas profundos e sistêmicos, o futuro próximo do exército russo é sombrio. A Rússia esgotou muito de seu equipamento moderno, gastou enormes quantidades de munição e perdeu grande parte de seu pessoal mais bem treinado. Mesmo com o fim do conflito na Ucrânia, a Rússia levaria anos ou décadas para reconstruir suas forças convencionais. A reconstrução será prejudicada pelas sanções ocidentais, que limitam o acesso a tecnologias essenciais. Uma economia em dificuldades, incapaz de sustentar gastos militares massivos, e uma crise demográfica que limita o pool de possíveis recrutas. Mais crucialmente, a Rússia teria que fazer reformas árduas para enfrentar as questões culturais e estruturais expostas. Isso implicaria em enfrentar a corrupção, reformar o comando para empoderar oficiais subalternos, atualizar o treinamento e promover uma cultura que preza pela avaliação honesta, ao invés de ilusões para manter as aparências. Dada a natureza do atual sistema político russo, tais reformas parecem improváveis.
Mais provável é uma reorganização cosmética que preserva o sistema disfuncional subjacente. Isso não significa que a Rússia não seja perigosa. Um urso ferido é perigoso, e a Rússia ainda pode causar danos significativos, especialmente com seu arsenal nuclear e disposição de atingir civis e infraestrutura. Na sua opinião, a Rússia consegue recuperar seu poderio militar ou seus problemas estão muito enraizados para serem resolvidos em breve? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E obrigado como sempre por assistir agora. Confira por que a Marinha da Rússia é ruim ou clique neste outro vídeo.